Olá pessoal, estamos aqui em Reykjavik, capital da Islândia, no último dia do Tour de Crime. Então só agora eu tive tempo de parar realmente, pegar as mensagens, dar uma editada básica e compartilhar. Por isso esse vídeo antes, para falar um pouquinho sobre isso, lembrando que as mensagens foram gravadas em loco. Então vocês vão ouvir muitos ruídos, sons ambientes, perde um pouquinho da qualidade, mas ganha em originalidade, a energia que estava presente é captada. Então espero que curtam, o som está audível. E lembrando também que o Cryon, durante o tour, escolheu usar a palavra Iceland em inglês, e as letras da palavra Iceland para designar palavras que são temas das mensagens. E na tradução, muitas vezes, a letra não corresponde à mesma letra no nosso idioma. Então só queria deixar isso claro e que vocês façam aí a jornada que nós fizemos, junto com o Cryon, sentindo essas energias e possam trazer tudo isso para o coração. Cryon sempre traz mensagens que elevam a consciência humana, principalmente nesse momento onde a humanidade passa por uma experiência coletiva muito intensa, e é muito importante mantermos centrados, levar nossa consciência e sermos realmente faróis para todos que vivem esse momento de grande transformação na Terra. Então, vem com a gente viajando nessas energias maravilhosas de Cryon na Islândia. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon do Serviço Magnético. Esta é a segunda mensagem. Na bela Islândia, o grupo se encontra em um lugar onde eles não estarão por muito tempo. E você poderá pensar, bom, isso é porque Cryon fará dessa uma canalização curta. Isso não está exatamente correto. -3 em Celsius é a temperatura. O sol está descendo e meu parceiro não durará muito tempo. Haverá uma canalização. Talvez alguns insights. Todas as vezes que nós nos sentarmos e honrarmos este processo. Estamos em um lugar prístino, meus queridos, mesmo que você possa estar congelando nesse momento, eu quero que você pense por um momento sobre onde você está, com quem você está, e como tantas vezes antes, eu darei a vocês essas canalizações. Isso foi interessante. Meu parceiro tinha os olhos fechados. Mas eu sei o que acabou de acontecer. -3 e pessoas nadando próximo. De pés descalços. Devem ter sido islandeses. Ocasionalmente, oferecemos temas. Os temas serão curtos, só curtos insights, e essas próximas 7 canalizações, essa é uma de 7, serão isso, e nós faremos cada tema uma letra da palavra Islândia, 7 letras, Iceland. Alguns de vocês, conhecendo os temas de Cryon, podem adivinhar o que as letras significarão, mas hoje nós vamos começar com o I. Este é tão difícil, porque é um fugaz, não é algo substancial. Mas, meus queridos, eu quero que vocês, apenas por estes poucos instantes, examinem algo junto comigo. Há uma profundidade aqui. Quando vocês examinam a intuição. Eu tenho uma pergunta para vocês, e vocês podem refletir sobre ela ou não. Vocês podem pensar a respeito seriamente ou não. Qual é a sua intuição a respeito do que poderia estar acontecendo dentro de você? Aqui está a pergunta. Será possível que haja algo muito maior do que você, dentro de você, ao seu redor? E se é assim, como isso poderia ser verdade? A ciência olha para vocês
de uma forma muito direta e lógica. Vocês têm sinapses. Vocês têm a conexão cérebro-coração. Vocês têm todas estas coisas que os animais fazem, no entanto, há algo mais. E se este algo mais fosse o que cada simples ser humano? Agora eu direi algo a vocês, que até a mudança que está ocorrendo, a maioria daqueles que curtiriam essa pergunta são mais velhos. Essas não são perguntas que vocês encontrarão nos milênios, perguntando a si mesmos até agora. Parte da mudança é que os jovens estão começando a fazer as mesmas perguntas, ou a mesma pergunta. Será possível que dentro do ser humano, intuitivamente, haja algo maior? Como é possível? Aqui nós chegamos a uma ideia não linear. Não linear porque não é algo que você poderia listar. Não é nada que você possa colocar em uma fórmula. A maioria daqueles que estão ouvindo a minha voz neste momento sabem que quando vocês têm medo, vocês podem chamar algo muito maior que si mesmos. Não necessariamente seja até mesmo aquilo que seja Deus ou aquilo que está acima de você, está dentro de você. Às vezes, quando vocês vão dormir, talvez, vocês podem simplesmente levantar sua mão lá onde você está deitado. E naquele gesto, você estará dizendo obrigado. Obrigado por aquilo que é muito maior do que eu. E intuitivamente, alguns de vocês terão arrepios. E se vocês estiverem ansiosos, vocês sentirão um abraço. Se você estiver com medo, talvez você sentirá os belos braços de Gaia ou do Espírito, ou algo mais, envolvendo você de uma forma que diz, tudo está bem. Intuição é real. E ela começa a conversar com você sobre algo muito maior, que está dentro. Algo chamam isso de alma. O que quer que isso signifique? Mas então, a próxima pergunta. Uma depois dessa, é uma vez que você começa a sentir, você diz, por que isso está aí? Para que isso serve? É real? Eu terei isso pelo resto da minha vida? Todas essas perguntas lineares têm a ver com algo que até mesmo a Escritura identificou. Paz além de qualquer compreensão. Uma paz que vai além de qualquer compreensão. O que é intuitivamente dentro de você, você pode levantar sua mão e então tudo estará bem. É isso o que os trabalhadores da luz estão descobrindo. Mas a próxima pergunta é, o que se faz com isso? É apenas para você? É apenas para você sentir melhor? Não importa o que seja. Maior do que você, aquela alma, aquela conexão. O que você fará com ela? Eu direi nesse momento. Trabalhador da luz que está ouvindo a esta mensagem, se você acredita intuitivamente de que isto é real, que há algo tão maior do que você, dentro de você, eu direi. Isso permite a você projetar isto ao redor de todo este mundo e ver benevolência lá. Leve essa luz e projete-a para onde quer que seja que você pensa que ela poderia estar. Para suavizar as frustrações, para que aquelas pessoas possam ir dormir dizendo tudo está bem. É para isso que serve? Não simplesmente envolve você só para você, é uma ferramenta. Por quanto mais tempo você viver nesse planeta, meus queridos, mais vocês usarão isto e verão, acreditar nisto e compreenderão quão grande isto é e quão belo isto é. Estas são as palavras que eu dou a vocês. Para a letra I, intuição sobre algo dentro de você que é muito maior do que você e que cada um de vocês tem e coletivamente é enorme, é belo. Pense nestas coisas, mesmo antes de vocês descansarem esta noite, talvez, alguns de vocês.
Poderão até mesmo levantar a mão, enquanto você deita-se lá, dizendo, obrigado. Eu terei um ótimo sono, você dirá. Meus queridos, eu termino essa canalização porque meu parceiro diz, já basta. E assim é. Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryo, Do serviço magnético. Nós estamos na Islândia E esta é a terceira mensagem. Eu não sei quantos de vocês sentiram, mas a Terra está saudando vocês. A Terra está saudando vocês. Vocês sentiram na geleira, vocês sentaram-se naquele rochedo, olhando a praia de areia preta, a lagoa, em uma tríade de rochas. Alguns dizem, são trolls mitológicos. Esta é uma bela terra, onde o Espírito tem uma voz, e onde tantas coisas falarão com vocês de tantas formas, se você permitir. Sim, está frio, mas não importa, porque a energia deste lugar flui para você. Este é apenas o terceiro dia. E por um tempo, vocês chegaram a esperar, ao redor de cada curva, a majestade do que realmente está lá. Conforme começa a falar com vocês, dizendo, bem-vindos. Nós falaremos sobre a letra C. Em Iceland, Islândia, já falamos sobre a letra I. E aquele C, como quase todos vocês devem saber, é consciência. E eu falei sobre isso tantas vezes. E eu farei novamente. Um resumo, uma sinopse, talvez de uma das coisas mais importantes que tem acontecido nos últimos 15 anos. Consciência não está bem definida. Não há definição que englobe verdadeiramente o que significa. Como você poderia defini-la? Alguns dizem que é um estar consciente, de awareness. Bem, esse é o A que virá mais tarde, meus queridos. O C de consciência é tão maior do que o ato de conhecer a si mesmo. Muito maior. Por exemplo, se você tivesse a consciência do planeta, como ela se pareceria? Alguns poderiam dizer, bem, Cryo, não pode haver uma consciência de uma coisa. Precisa estar vivo. Esta terra está viva. Então, há energia na consciência, como eu descreverei em um momento. Se você tem um grupo de indivíduos de baixa consciência, eles não estarão pensando de uma forma que seja benevolente. Aquele é um nível de consciência. Tudo parte de uma definição. Se você tem um grupo de indivíduos de alta consciência, você terá benevolência, gentileza, compaixão. Então perceba, consciência é mais do que apenas estar autoconsciente. Ela tem níveis, ela tem diferentes significados. Mas não é isso que tem sido descoberto, meus queridos. Aqueles de vocês ouvindo isso, e muitos de vocês que estão aqui, estiveram têm estado no mundo esotérico por muito tempo. E você sabe que por várias vezes tem havido tentativas de descrever o que a consciência pode fazer. Muitos girarão seus olhos e dirão, você quer dizer que você pode pensar coisas boas e então as coisas acontecerão em algum outro lugar no planeta? E eles dirão, que estranho você é, que tolo pensar tal coisa. Eu gostaria de dizer a você, se você não ouviu isto, apenas brevemente, que nos últimos 15 anos, a ciência descobriu o que a consciência pode fazer. Ainda não está bem definida.
Mas ela pode fazer tantas coisas, mais do que jamais foi pensado. A ciência, o projeto da consciência global dos anos 90, provou de forma absoluta, com a Universidade de Princeton, que uma maioria de seres humanos conscientes pensando a mesma coisa ou tendo a mesma experiência, em um certo momento, muda a estrutura da realidade do planeta. E é assim. Eles foram ajudados pelo evento de 11 de setembro, onde milhões de indivíduos, todos tiveram a mesma visão. Todos tiveram a mesma compaixão no mesmo tempo. E a estrutura dos números aleatórios, até mesmo da matemática, mudou apenas por um momento. Meus queridos, eu quero que vocês pensem sobre isto. Porque, de repente, a consciência de uma quantidade massiva de pessoas mudou a dimensão na qual vocês estão. E isto ainda está sendo debatido, porque aqueles que disseram, vocês entenderam errado, isso não poderia ter acontecido. No entanto, eles viram outras vezes. Eles viram na morte da princesa Diana. Eles viram quando os 33 mineiros saíram do solo, com alegria, celebração. O Instituto HeartMath mostrou que a consciência, na verdade, altera a rede magnética do planeta. Eu digo a você estas coisas por um único motivo. Agora vocês sabem o que alguns de vocês têm acreditado por tanto tempo. E agora vocês sabem o que nós ensinamos. O fato de que consciência é energia. E porque é energia, todas as regras de qualquer coisa classificado como energia se aplicam. Você então pode medi-la? O que você fará com ela agora que você sabe que é real e que pode mudar a física? E a resposta é, vocês começarão a medir o que acontece quando as pessoas se reúnem. E entra então um outro termo chamado coerência. Pois agora, aqueles mesmos cientistas estão começando a estudar o que acontece quando dois grupos de indivíduos casam sua consciência e se tornam coerentes uns com o outro. Será que eles poderiam mudar algo em outro lugar no planeta se eles estiverem juntos, em um estado coerente? E a resposta é sim. Eu acabei de dar a vocês uma das maiores descobertas do século. Que se você tem uma mentalidade esotérica, tudo o que você tem sentido a respeito da consciência é verdade, acurado, pode ser medido, é científico e está lá pronto para você usá-la. Alguns de vocês a usarão dentro de seus próprios corpos, sabendo que sua consciência pode enviar energia para a sua estrutura celular. Outros de vocês se reunirão e dirão, se isto é verdade, nós podemos suavizar o medo que há no planeta neste momento. Eu quero que vocês vejam algo que não aconteceu ainda. Está no campo. Eu quero que você veja o fim do medo, da pandemia da gripe, que está se espalhando por esse planeta. Eu quero que vocês vejam sorrisos. Eu quero que vocês vejam pessoas retornando para o trabalho e escolas se abrindo. Eu quero que vocês vejam a economia melhorando e respirando de alívio, porque terminou. Isto está no campo e, meus queridos que estão ouvindo isto, se você puder fazer isto, você ajuda a criá-lo. Você ajuda a acontecer mais cedo, porque acontecerá. E aqui estão vocês em uma atitude criativa, poderosa, sabendo o que a consciência realmente é. Este é o C em Islândia, para hoje. Talvez a letra mais poderosa, talvez a coisa mais poderosa que já aconteceu no esoterismo. Essa é uma ferramenta, meus queridos. Estenderá sua vida, pode curar seu corpo, pode fazer outros compreenderem e se sentirem melhor consigo mesmos. Usem-na. Usem-na.
E assim é. Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. Mensagem número 4. Vindo desta bela ilha, desse país chamado Islândia. Eu falo para o grupo. Vocês vieram nesta jornada, talvez sem saber o que esperar. Talvez alguns de vocês nem mesmo vieram para a canonização. Mas você percebeu que vocês têm sido canalizados de qualquer forma, está sendo canalizado para você de qualquer maneira. Essa terra está cheia de mitologia. E por isto, este 4º dia, vocês começam a ouvir as histórias daqueles islandeses que querem dizer a vocês. Eles querem contar a vocês coisas que talvez sejam difíceis de acreditar ou difíceis de compreender. Eles deram nome às geleiras e todos eles têm gêneros, as montanhas, as praias. Elas têm personalidades. Ah, mas isso não é tudo. Há histórias a respeito de tudo. Agora, qual é o seu sistema de crença a respeito de algo, talvez, que seria élfico ou dos trolls, ou de qualquer uma dessas coisas? Eu direi a vocês, meus queridos, não tem nada a ver com o seu sistema de crença e tudo a ver com aquilo que é metafórico. Estas histórias são aquelas que foram contadas por todo o planeta pelos indígenas, em toda parte, não apenas aqui. Elas têm sido carregadas e transmitidas, o que as rochas podem representar, ou a história de como elas apareceram lá, que não tem nada a ver com geologia. Eu gostaria que vocês pensassem por um momento sobre o que isso pode significar. É uma pincelada ampla, eu sei, mas eu direi a vocês agora que a mitologia é quase o que eu chamaria uma cosmologia, uma crença. O planeta está vivo. Não apenas é vivo, mas o planeta tem algo a dizer. É a história que nós demos a vocês por mais de 30 anos. E a história é esta. Este planeta sabe quem você é. O planeta coexiste com você. Não é algo que está separado de você. E todos os indígenas sabiam. Então, analise por um momento as histórias que vocês ouvem para este grupo, seus guias. A história de uma interação entre seres humanos e os elementais. E as histórias, frequentemente, são muito, muito boas. Elas falam sobre os elementais, às vezes de uma forma positiva, mas sempre de uma maneira conhece os humanos que estão aqui. Às vezes as histórias de resgates, às vezes não. Às vezes há histórias dos elementais retribuindo aos humanos dizendo não agora, ainda não. Mas sempre se trata de uma interação, não é? Ser humano para elemental, elemental, pedaços e partes deste planeta. Nenhum lugar, até agora, em qualquer tour de Cryon, isto foi visto tanto quanto aqui. E simplesmente irá aumentar e melhorar ainda mais. Então, toda vez que esse grupo ouvir sobre essas histórias, eu gostaria que vocês usassem as metáforas dentro de sua própria imaginação do que aquilo realmente poderia significar. Significa que um elemental tem uma personalidade e se transformou em rocha como um troll? Ou será que significa que o planeta tem algo a dizer? E esta foi a melhor maneira de dar aquela bela mensagem de que a Terra está viva e sabe que você está aqui. Ela realmente sabe. Ela sempre soube. A letra hoje é E. Na Islândia é a terceira letra. É a quarta mensagem. Muitos estão começando a adivinhar o que as letras podem significar. Alguns de vocês já adivinharam, a maioria de vocês ainda não. E, no entanto, é aquilo que Cryon se trata. E a palavra é
iluminação. Agora vamos estudar iluminação. Quase todas as pessoas que pensam que sabem mais do que os outros é iluminado. Então a palavra ela mesma pode significar muitas coisas. Quando nós falamos sobre isso para vocês, nós falamos sobre a palavra imbuída em iluminação como luz. E a metáfora sempre foi esta, que vocês carregam uma luz. E aquela luz é uma luz que expõe coisas em lugares escuros que não foram expostas antes. Iluminação, portanto, também é um nome que vai muito além para a palavra trabalhador da luz. Então, iluminação poderia se aplicar a este grupo ou àqueles que estão ouvindo como pessoas, seres humanos neste planeta que carregam orientação, Muitas vezes nós usamos a metáfora do farol. Todos vocês, neste momento, estão em uma praia. Um oceano belo, mas muito frio, está diante de vocês. Todo ao seu redor estão coisas que poderiam parecer cristais de gelo como diamantes, mas eles são enormes. Vocês podem quase sentar-se neles, se quiserem. Pense por um momento nos navios que podem querer vir até aqui, mas não podem, porque eles não têm nenhuma ideia se há alguma orientação ou um porto em qualquer lugar ao longo dessa linha costeira ou em qualquer lugar nesta ilha. E então aí entra a ideia de um farol. E nós usamos isso tantas vezes. O farol é colocado lá para orientação. Não se trata de uma filosofia, não é? O farol não grita dizendo que ele tem um sistema de crença que você deveria acreditar nele, ou se você não acreditar, algumas coisas acontecerão com você. O farol fica lá silencioso e forte. Ele nem mesmo tem um nome. O farol é algo que irá guiar os navios para um porto seguro, porque o farol foi colocado lá por um motivo, sabendo que é um lugar seguro para se estar. É isso que um trabalhador da luz, que é iluminado, em nossa definição, faz. Você permanece lá, nesse planeta, sabendo de algo que outros não. Não se trata de um profeta, não se trata de um sistema de crença ou uma doutrina. É a respeito do bom senso, do Criador, do planeta, de coisas que os indígenas conheciam, sabiam e que estão sendo passadas para vocês até mesmo hoje. Talvez uma melhor maneira de viver, onde você tem menos medo e muito mais conforto. Uma forma de contornar questões de saúde que parecem aqueles que foram criados até pela preocupação. Nós sempre vamos para a primeira metáfora que nós demos a vocês, que mostra a iluminação. Você está em uma sala escura. Ninguém pode ver um ao outro. Há medo, porque o desconhecido está presente. Não se sabe quem está ao seu redor, você não sabe no que eles estão acreditando ou no que eles poderiam fazer. Alguém no grupo acende um fósforo e pela primeira vez a sala pode ver um pouco mais claro. E eles começam a ver que os outros ao redor deles são assim como eles. Que eles não precisam temer, ou a situação talvez agora está iluminada. E a verdade começa a ser revelada. Um fósforo fez aquilo. Você poderia dizer que foi como um farol, mas foram pessoas com pessoas. É isso que vocês oferecem ao planeta, meus queridos. Aquele fósforo se torna muitos, a sala fica mais clara, e conforme aquela sala fica mais clara e iluminada, os indivíduos começam a relaxar e compreender coisas como guerra não é a resposta, coisas que são uma forma iluminada de viver, a forma cuidadosa, compassiva. E nestas coisas que dispensa, entrega aquilo que é o conforto.
Então o medo começa a ir embora, porque você pode ver claramente uma verdade. Hoje, enquanto eu me sento aqui, o vírus está se espalhando e há um grande medo, mas também há a verdade de que isto é temporário, de que há uma reação excessiva. A luz que vocês espalham neste lugar, para outros, é importante para mostrar a eles que há conforto aqui, não medo, bom senso vai vencer, e até mesmo que você possa dizer, bem, Cryon, como eu posso fazer isto no meio de uma praia? E a resposta é, muito bem. Percebam, aquela luz que você carrega é uma verdade multidimensional que se espalha instantaneamente para quem quer que seja que você envie. Esta é uma verdade. Há aspectos multidimensionais desta luz que você carrega, e se você então concentrar-se na família, em grupos, até mesmo em cidades, para enviar-lhes aquilo que você tem, farol, para enviar-lhes aquele fósforo na escuridão, que dará a eles conforto para estes tempos. É por isso que você está aqui. É por isso que você existe. Isto é a iluminação. E a letra E, sobre a qual nós falamos. E assim é. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Que dia magnífico! Se você acabou de se juntar a nós, como muitos fazem, você se encontra aqui. A energia dessa quinta mensagem em uma série de muitas. E o grupo se encontra ouvindo as ondas com as águas do Atlântico Norte, em um lugar mais pitoresco possível, voltado para montanhas, que são chamadas Montanhas Pirâmides. São mais do que majestosas, pois os elementais aqui sabem quem vocês são. Este grupo privilegiado, por estar aqui, onde a energia verte sobre eles e diz: este planeta ama você. Os elementais, aqueles de hoje e a civilização de hoje, são amigáveis, são ajudantes, apoiam. Nós estudamos as várias letras da palavra Islândia, e essas letras são boas para hoje. Se nós fizéssemos isto novamente, o significado das letras poderia ser diferente, e é para hoje que nós atribuímos conceitos para cada letra. E nós chegamos na letra L. A maioria de vocês, sabendo qual é a base do trabalho de Cryon e quais são as mensagens, dizem, bem, este L na Islândia hoje precisa ser amor. E é claro que vocês estão certos. No entanto, nós vamos compartilhar este L. E o motivo para compartilhá-lo com outra palavra é para a lição do dia. Eu poderia me sentar e discutir o que é o amor, e os muitos tipos, e as muitas formas. É o tipo de amor que é evidente quando os humanos olham um para os outros de uma certa forma, ou quando vocês têm um animal olhando para vocês, que confia em vocês completamente, de forma incondicional, e você o ama. Será que é o amor de uma criança? Será o tipo de amor que continua para sempre entre você e a Terra? Ou será que é mais do que isto? Será possível que haja um amor ascenso acelerado, que poderia ser aquilo que vocês chamariam o Criador de todas as coisas e vocês? Aquele amor que pode até mesmo entrar naquela parte que você chama de alma. Há alguns idiomas neste planeta que separam tão bem que eles têm muitas palavras para o amor.
Mas hoje nós queremos falar sobre um processo de amor. A outra palavra com L é Li. Eu contarei a vocês sobre algo que é sua lição para hoje, que está na vida dele. O motivo pelo qual esse engenheiro prático senta-se aqui à sua frente é devido a um certo tipo de amor. Doutrinas por todo o planeta falam sobre o amor de Deus. Elas falam sobre um amor genérico. Milhões de pessoas procurarão instruções ouvindo as Escrituras, ouvindo sobre este amor, mas nunca se torna tão pessoal assim. É algo que existe e que vocês deveriam compreender. Mas quando meu parceiro teve uma escolha para examinar o esotérico como um engenheiro, ele não queria realmente ter a resposta que ele recebeu. Ele desafiou toda a ideia de que o esoterismo existe. Mas ele tinha um quebra-cabeças. E a única forma de resolvê-lo era lançar um desafio. E ele disse: Cryon, se você é real, mostre-me. E a ideia era de que ele se sentaria na cadeira. E se ele sentisse algo, ou ouvisse palavras, ou recebesse um milagre, então Cryon seria real. Ele chegou a um ponto, depois de vários anos de confusão, porque as coisas que ele estava começando a ver e a sentir não eram lineares, não eram tão parecidas com coisas da engenharia. E ele precisava saber. Em sua mente ele assumiu que tudo era um truque, que nada aconteceria, e que ele estava livre para lançar aquele desafio e dizer: se você é real, mostre-me. E ele estava livre para sentar-se na cadeira, sabendo, em seu coração e em seu cérebro, nada aconteceria. E aquilo então iria dispensar de algo maior, no qual ele realmente não estava interessado, pois o esoterismo não fazia sentido e não era lógico para ele. Meu parceiro sentou-se na cadeira. Mas o que aconteceu a seguir, meus queridos, é o processo do amor para o Li. O que aconteceu a seguir embrulhou em um gigante círculo de eventos, todos culminando em um homem na cadeira. O Espírito sabia quem ele era. O Espírito sabia como ele pensava, como ele pensa de uma forma a cada momento do que ele tinha medo e do que ele amava. O que aconteceu a seguir foi preparado especialmente para ele. Não foi algum amor genérico de um Criador em uma outra galáxia. Foi tão pessoal para sua alma, para o seu tempo, para o seu nome, para a sua idade, lá mesmo. E quando ele senta-se, é como se o tempo se reunisse para ele. E o que ele sentiu, ele nunca pôde descrever, até mesmo hoje. E na cadeira ele não ouvia palavras, ele não via coisas, não havia nenhum milagres estelares, nenhum anjo cantando em coros, mas ele chorou. Ele chorou porque o que estava acontecendo em cada célula do seu corpo era como se ele estivesse nascendo por uma segunda vez. Todo o corpo respondeu como se dizendo: é para isso que você está aqui? E ele não gostou. Ele não compreendeu. E ele se levantou da cadeira e ficou bravo com a cadeira. Ele não compreendia. Mas, meus queridos, ele é um engenheiro.
E quando você tem um efeito, uma causa e um efeito juntos, você precisa tentar novamente. Porque ter a mesma reação, isso significa que há substância lá. Então ele sentou-se na cadeira novamente. Esta é a história de Cryon, mas a lição é esta. O Espírito conhece cada personalidade aqui. E qualquer desafio que vocês digam para aquele Criador, vocês estão dando permissão para que ele seja preenchido. Se eles recebem com intenção pura, meu querido Espírito, eu não compreendo o que está acontecendo, mas deixe-me sentir-me confortável com isso. Eu não compreendo o que está ao meu redor agora, ou os sentimentos que estou tendo. Deixe-me estar confortável com isto. Eu desafio você para me dar paz. E foi aí que ele recebeu. Percebam, porque o Espírito conhece sua personalidade, do que você tem medo, o que te conforta, o que você quer, que irá resolver os problemas em sua vida. E cada simples ser humano é totalmente único. E, meus queridos, isto é o amor perfeito e incondicional. É disso que se trata. Não é um amor genérico. Ele é individual. E seu nome entra aqui, amor. O Criador conhece você. Os elementais conhecem você. Há tantas coisas mais que acontecem neste planeta, neste momento. Circulando ao redor, a luz que está começando a surgir e as coisas que acontecerão. Com todos esses problemas que vocês estão tendo com o vírus, irão embora. Eventualmente, a lição será aprendida e muitas outras coisas serão conhecidas. Mas por agora, vocês poderiam dizer que é um teste da sua paz. Quão pacífico você pode estar enquanto os outros ao seu redor estão arrancando seus cabelos com preocupação. Aqueles que estão ouvindo isso, nas próximas semanas, saberão exatamente o que eu quero dizer. Você pode manter-se firme quando aqueles ao seu redor não estão se dando muito bem nisso. E se você puder, eles olharão para você e se voltarão para você, buscando consolo, buscando paz, até mesmo conversar com eles. De uma forma pacífica, significará muito. Para aqueles de vocês que são pais, vocês sabem quando vocês têm seus filhos, que vêm até vocês com lágrimas, porque eles não compreendem o mundo naquele momento, talvez quando eles tinham 3 ou 4 anos. E você pode pegar as mãos e falar com ele de forma suave e gentil, sorrindo. E então, o mundo inteiro deles ficou bem. Tudo o que você precisou fazer era estar lá. Meus queridos, eu quero que vocês estejam lá. Para aqueles ao seu redor, nessas semanas e meses que por vir, pois é isto que o amor realmente se trata. Ele é individual, ele é feito na medida e é para você. Saia deste lugar, esta bela área. Queridos humanos, neste tour, conosco agora, saiam deste lugar um pouco diferente de como vocês chegaram. Vocês sentem o sol, é uma bênção. Você sente os elementais, é uma bênção. Você sente a verdade, é uma bênção. E assim é. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Esta é a 6ª canalização na gloriosa nação Ilha da Islândia. Cada dia, aqueles que estão no grupo estão recebendo ainda mais aquilo que eles vieram buscar, que é uma lição em consciência. A consciência de Gaia, da energia que verte desta terra as coisas que não são esperadas. Talvez das rochas, quando elas conversam com eles. Agora, vamos usar a palavra A, mas não é a palavra A de hoje.
E como nós prosseguimos através desse tour, eu tenho dado a vocês insights e ensinamentos, não muito longos, para cada letra no título dessa nação, Islândia. Nós agora chegamos ao lugar onde estamos na letra A. Interessante que quando nós começamos esta viagem, meu parceiro falou sobre com quanto frio ele estava, quão curtas as canalizações então seriam. Desde que nós começamos, ele não está nem perto do que eles tinham de frio. Algo está acontecendo. Ou ele é um excelente ator. Há um pouco de aclimatação, mas há muito mais. Conforme a Terra começa a ter a energia do que isso se trata, há menos medo. E eu usarei a palavra medo de estar com frio. Pois ele vem de um clima quente, sempre foi assim. Ele nunca esteve em temperaturas constantemente abaixo de zero. E agora que ele experimentou várias vezes, você poderia dizer que ele foi levantado, elevado em sua percepção do que isto é e do que não é. E, portanto, há um nível de medo que foi reduzido, ou poderia dizer, sua percepção ascendeu acima de onde ela estava. A letra A é ascensão. Agora, o ensinamento do dia não é assim tão espiritual. Percebam, ascensão é quase sempre uma palavra que é usada na espiritualidade. Agora, isso não é exatamente verdade, pois há muitas línguas que têm essa palavra, ascensão dentro dela, que simplesmente significa subir. Vocês têm isso, que é um elevador ou uma escada rolante. Em algumas línguas, você procura por aquela palavra ascensão dentro da palavra que significa elevar-se, ir para cima. Ascensão, portanto, na maioria das línguas que usam a palavra, significa ir do mais baixo para o mais alto. Vamos olhar para isso, talvez, de formas diferentes do que nós já observamos e olhamos antes. Você sabia que em alguns idiomas, as botas que vocês usam como escaladores têm um nome nela? As botas da ascensão, aqueles seriam botas para subir montanhas. Falarei sobre isso em um momento. Um escalador de montanhas ascende. E a palavra é usada constantemente para aqueles que ascenderão para um lugar mais elevado, para estar no pico. E quando eles estão lá, na montanha, eles olham para a vista. Eles ascenderam para aquele ponto, que é a sua meta. E eles olham para fora e veem coisas que eles nunca poderiam ter visto se eles não tivessem ascendido até aquele lugar. Anos e anos atrás, em um diferente hemisfério, eu fiz uma afirmação. Pergunte a um escalador, um montanhista. Vocês perceberão que todos eles acreditam em Deus. É a sua própria percepção de Deus, e talvez seu Deus seja o Deus daquilo que é a beleza da terra. Mas eles não são ateus, porque um escalador, um montanhista, que ascende e observa esse grande planeta da forma como eles fazem, sabem que há uma outra força. Absolutamente, eles compreendem. Não pode ser diferente, porque eles ascenderam além daquilo que eles estavam no lugar mais baixo para um lugar onde eles podem olhar acima de onde eles estavam. É interessante no trabalho artístico. Muitas vezes as formas e as esculturas e tudo aquilo que se reúne em uma confluência que um artista compreende, criarão pensamentos ascensos. Se é isso que eles querem, aquele trabalho de arte
levará aquele que o contempla para um estado de ascensão. Muitas vezes aquela ascensão será em termos de percepção ou sentimento. Talvez você tenha estado em uma galeria de arte, onde há pessoas sentadas em um banco contemplando uma pintura. E este é um termo interessante, não é? Normalmente você olha para uma pintura, mas o artista às vezes cria tantas coisas lá que você contempla, observa. E se você fosse perguntar àqueles que estão sentados no banco, "Ei, o que você está olhando? O que você está contemplando?" Ele dirá, essa pintura está me levando para um novo nível. E eles não estariam lá contemplando e desfrutando se fosse levá-los para baixo. Isto os leva para um lugar ascenso de pensamento, onde alguns estão sentindo exatamente o que o artista ou o escultor tem em mente. Meus queridos, talvez vocês tenham uma composição musical favorita. Isto é uma composição ascensa. Há uma forma, através da sonoridade, das melodias, das estruturas das cordas, onde você pode elevar uma pessoa. Alguns dos clássicos fazem isso, algumas das coisas atuais também. Todos são diferentes, mas muitas vezes seu tipo de música é um que os leva para cima, para um nível onde eles nunca estiveram antes. E eles ouvirão aquilo novamente e outra vez. Ouvirão quando estiverem ansiosos ou estiverem com medo, ou apenas porque eles querem suavizar e ter o consolo para levá-los para um nível de ascensão. Percebam, há tantos usos para a palavra, mas quase todos eles, meus queridos, falam sobre um lugar onde vocês não estavam antes, para o qual vocês então vão. E que tal alguns usos, talvez, que vocês não tenham pensado ainda? E que tal uma ascensão de compaixão? Uma ascensão de maturidade? Pense por um momento em um planeta que está em uma compaixão em ascensão. Como pareceria? Bom, deixe-me dar-lhes um exemplo para hoje. Então vem um grupo de seres humanos ascensos, correndo para o supermercado onde os produtos estão. E ao invés de entrar para seu pedaço de 8 meses de papel higiênico, ao invés disso, eles vão com placas. Eles não tocam uns aos outros, eles vão com placas que dizem, nós superaremos isso. Nós amamos uns aos outros. Isto é um aprendizado para nós. Permaneçam juntos, sejam um. E então eles vão embora. E que tal isto? O que você chamaria isto? E eu direi, isto é uma maturidade compassiva ascensa. Eles compreenderam que não há medo e nenhum pânico, e que aqueles que compartilham uns com os outros, nas lojas, os alimentos, o papel higiênico também, terão aquilo que os outros não. E isto é bom senso. Isto, então, é uma forma ascensa de pensar. E que tal atitude política ascensa? E que tal uma ideia ascensa de como os candidatos poderiam até mesmo debater? E que tal 2 candidatos que encaram um ao outro e têm apenas certa quantidade de tempo para falar? O que você pensa quando um candidato usa aquele tempo para honrar o outro e elogiá-lo, dizendo, este é um patriota, este homem ou mulher seria um excelente líder, este homem ou mulher é algo que vocês deveriam agradecer, porque é importante para o nosso país ter pessoas como estas. Eu tenho algumas ideias que são melhores, mas esta outra pessoa também é única, preciosa e muito boa. Você acha que alguma vez vocês verão isto? Vocês verão. Vocês verão. E o motivo é porque o público está se tornando mais consciente daqueles que têm energias obscuras
e que levam para baixo, para lugares escuros, e continuava a funcionar. Hoje já não funciona mais. Isto será óbvio e evidente. Isto é uma ideia ascensa de onde os seres humanos pertencem uns com os outros. Muitas coisas estão começando a ascender, meus queridos. A última. E que tal o amor ascenso? Será possível amar alguém, alguma coisa, mais hoje do que vocês jamais fizeram antes? Será que há um limite para quanto amor você poderia ter em seu coração? E a resposta é não. É totalmente aberto. E agora vocês têm uma ideia de quanto o Criador ama vocês. É uma abertura. Vocês estão em um lugar onde Gaia pode rodear vocês, figurativamente, com as suas belas mãos do espírito, da terra, do planeta. E não se importa o quão frio esteja, porque vocês se sentirão seguros lá naquele amor. Esta terra conhece o seu nome. Antes de vocês deixarem esta ilha, esta nação, é isso que vocês aprenderão. Vocês sairão daqui e as pessoas dirão, como foi? E vocês terão a tendência de dizer, bem, belo, espetacular. Mas isso não é tudo que vocês dirão. Vocês dirão, há uma personalidade, eu aprendi algo lá. Há amor lá. E ele se mostra. Este é o A na palavra Islândia. E assim é. Saudações, meus queridos. Eu sou o Caio, do Serviço Magnético. Esta é a 7ª mensagem na nação ilha da Islândia. Vocês estão aqui, meus queridos, comigo, no tempo do inverno. Mas é um tempo glorioso. Vocês olharão para trás, para isso, e se lembrarão do tempo quando vocês ficaram de pé na neve. Quando estava menos 10 graus, e alguns de vocês estavam tremendo, vocês se lembrarão disto. Mas eu quero que vocês se lembrem do sol. Quero que vocês se lembrem do que vocês estão vendo com seus olhos, que vocês acabaram de ver aqui. A natureza prístina, a majestade, a beleza, a energia que verte deste lugar e que diz, bem-vindo a você, bem-vindo. Nestes momentos, deixe o sol ser aquilo que vai aquecer você apenas por alguns instantes, dos quais eu quero falar. Meu parceiro quer uma regra não escrita para ser escrita agora na neve. E esta regra não escrita seria esta. Quanto mais frio é, mais curta a transação. Mas eu não o deixarei fazer isso. Elas são todas curtas, meus queridos. Elas são mensagens curtas que têm algumas coisas profundas que queremos dizer a vocês. Esta é a revelação da 6ª letra no título da palavra Islândia. E a letra hoje é E. Quase todos aqui concordaram que esta, claro, seria nature, natureza. Pois há uma impressionante beleza aqui que não está presente em muitos lugares no planeta. Eu quero, ao invés disso, que você dizer que a palavra será, o derivativo de natureza será natural. Quase todos que estão aqui ouvindo a minha voz têm algo prístino para dizer a respeito da palavra natural. Vocês procuram por coisas naturais. Cada vez mais seres humanos estão fazendo as perguntas em tudo que eles comem. Isso é natural? E eles estão chegando a um acordo de que eles não querem coisas, que as pessoas alteraram, ou coisas que tiveram aditivos, eles querem que seja natural. Então eu quero dar a vocês um pouco de história, apenas para pensar nestes próximos momentos
a respeito do que é natural. Mesmo quando vocês caminharam esta manhã e despertaram desta manhã, quando vocês tiveram aquela visão maravilhosa no sol, tão longe quanto vocês podiam ver, uma neve virgem, nada tinha tocado, era tão belo. E você poderia dizer, isso é natural, isso é natureza em seu melhor, é isso que eu amo. Você pode imaginar por um momento o espaço, quando a Terra está sendo formada e quão bela aquilo seria, intocada, natural, de forma que a Terra pudesse ser formada, incluindo essa ilha, na forma como seria. Até mesmo as placas tectônicas esmagando uma outra e os vulcões explodindo para prover aquilo que vocês veem neste momento. Há algo belo no fato que é natural. Aconteceu por si mesmo. As forças eram imensas, mas foi natural. Eu quero levar-lhes nessa pequena e curta jornada do que os humanos pensaram e fizeram. Absolutamente nas primeiras sociedades, depois daquilo que vocês chamam de o Jardim do Éden, depois daquele tempo, quando os humanos tiveram aquilo que vocês chamam de uma alma, eles tinham uma escolha de decidir quem era o Criador e o que estava acontecendo no planeta. O resultado hoje você pode ver, pois há mitos em todo lugar. As montanhas falam. Há os elfos, o povo oculto, os trolls nesta terra. Todas são metáforas para vida que ocorre naturalmente no planeta. Natural. O que os indígenas do planeta, os primeiros, o que eles escolheram para a história do Criador? E a resposta é esta. Tudo era natural. Nada foi adicionado. E os indígenas deste planeta decidiram que havia energia nas montanhas e nas águas e nas cachoeiras. E este era o Criador, porque estava aliado com a alma. Era natural. Alguns de vocês dirão bem, e que tal a espiritualidade de hoje? O que acontece? Estou chegando lá. Uma das coisas mais naturais que ocorreram com os indígenas foi que conforme eles perdiam aqueles que eles amavam, os mais sábios, por várias vezes, gerações passaram-se, eles lembravam deles. Eles tinham palavras para eles, eles ouviam no vento. Mas os ancestrais dos seres humanos, com a coisa mais natural que eles tinham para chamar, eles chamavam a sabedoria deles mesmos, com a natureza. Eu disse isto antes e direi novamente, que em algumas terras há uma cosmologia que diz que quando você pega o pó da terra e coloca em seus lábios, você toca cada ancestral que você já teve, porque eles ainda estão lá. A sabedoria da terra é a sabedoria dos ancestrais. Que natural poderia ser. E então nós entramos nos sistemas. E as pessoas dirão, bem, aquele foi o fim do que era natural, porque os sistemas foram feitos pelos homens. Vamos discutir o primeiro sistema de espiritualidade neste planeta que foi registrado. E aquilo foi os hindus. Ouça o sistema deles. Não há profeta. Não há um livro central. Eles são um com todas as coisas. Que sistema! Eles acreditam que eles retornam para o planeta e eles retornam. Que sistema! Aquele foi o primeiro sistema espiritual intuitivo que existiu. É a coisa mais natural. Tudo além daquilo, meus queridos, foi acrescentado. Como comida, por exemplo, que foi adicionada. Ou comida, talvez, que era congelada e depois descongelada, levando para um lugar onde nada é natural. E às vezes, quando vocês olham para o sistema do planeta, vocês se perguntam, quem está encarregado daquilo? O que eles estavam pensando?
Eu dou isto para vocês agora para retornar a coisa natural que está à sua frente. A coisa mais prístina e pura que vocês ainda têm. Que ainda ama vocês. As montanhas conhecem seu nome. Isto é natural. Gaia conhece seu nome. Ambas, você e Gaia, têm a mesma fonte criativa. Sua família, juntas. Isto é natural. Pondere sobre essas coisas. Pois a canalização terminou. E assim é. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryo, do Serviço Magnético. Não está frio. E este é um convite para uma canalização um pouco mais longa. Se você está apenas se sintonizando nesta canalização, como muitos o farão, esta é a 8ª mensagem na bela e majestosa nação-ilha da Islândia. Nós estamos fazendo um tour com 2 ônibus cheios de turistas. E o motivo por não estar frio é porque, de forma sincronística, eles se encontram em uma igreja. Não foi planejado dessa forma, meus queridos. E eu quero contar um pouco das sincronicidades que entraram no fato de estar aqui agora. Mas antes de fazermos isto, nós gostaríamos de honrar este prédio, os construtores, a face que está aqui. Nós gostaríamos de honrar por que essa estrutura foi construída. Vocês estão em uma estrutura completamente construída para apenas um propósito. Isto é, ajudar aquelas pessoas que buscam a fé. Vocês estão em uma estrutura que, sem dúvida, teve vidas salvas, pessoas curadas, onde consolo e a paz foram encontrados da sua própria forma. Meus queridos, eu quero que vocês pensem por um momento fora da caixa de qualquer sistema de crença que você possa ter. E ao invés, pense por um momento na compaixão que está aqui. Daqueles que passaram pelas escolas e passaram suas vidas dedicados, de forma que pudessem estar aqui com outros, talvez por toda a sua vida. Este é um lugar divino. Nós agradecemos àqueles que permitiram a vocês entrarem. A igreja foi fechada. Foi fechada devido ao atual vírus que está aqui no planeta. Eu quero que vocês pensem por um momento naquele que respondeu à porta. Quando alguém disse, nós temos 2 ônibus cheios de turistas de 16 países. E nós entramos. A resposta foi sim. Esta é uma resposta compassiva. Isto é o que eles fazem aqui. Construído para aqueles que sentam-se nas mesmas cadeiras nas quais vocês estão sentados, para honrar aquilo que é a fé do Mestre do Amor. Não fica melhor do que isto? E é um exemplo daquilo que nós ensinamos a vocês diariamente e os trabalhadores da luz sobre os quais falamos. Para poder explicar para os que estão ouvindo como vocês chegaram aqui e a sincronicidade deste lugar, neste momento, eu gostaria de explicar uma pequena história. Nós vamos chamá-la a Saga do Ônibus 1.
Visto que é o 8º dia da jornada, os ônibus partiram normalmente depois de um ótimo café da manhã no hotel. Um café da manhã, a propósito, que precisou ser servido para vocês em pelo menos 3 metros de distância. Um tipo de tempo incomum a este ano. Carregar os ônibus foi normal e então eles partiram. O plano era se assegurar de que vocês venceriam o clima que estava começando a fechar-se. Agora, neste lugar de inverno, o clima pode ser extremamente brutal. E ele vem e vai rapidamente. Então, os ônibus partiram na hora certa. E quando eles quase chegaram à altura da passagem, onde muito da neve estaria, um dos ônibus falhou. Acontece, meus queridos. E ele ficou parado. Ambos os ônibus precisaram permanecer parados, esperando então que mecânicos viessem da cidade mais próxima. E no processo, o clima piorou. No processo, podia-se ver a neve caindo, o vento aumentando, e depois de aproximadamente 1 hora e meia, o reparo chegou. O ônibus então foi consertado e ele estava a caminho, a não ser em seu caminho para o quê? E a resposta foi um impasse nas estradas devido ao clima e uma intensificação da neve. Ninguém iria. A próxima pergunta foi: como você vira um grande ônibus numa pequena estrada? E a resposta é: na verdade, não se faz isto. Você precisa encontrar alguma forma de fazê-lo. Naquele momento de discussão de como virar sincronisticamente um limpador de neve surgiu. Que coincidência que o limpador de neve foi perguntado quão ruim está a frente. E a resposta foi: não há como passar, vocês não podem seguir. No entanto, se eu girar o limpador de neve, eu posso limpar o caminho para vocês. Que coincidência! E então foi isso que aconteceu. Então agora vocês estão muito atrasados para um almoço proposto, que pode ou não acontecer hoje. E então, chegando, o clima limpo, tudo bem, e o ônibus falha novamente. Acontece. E então, em uma distância de caminhada próximo ao ônibus, enquanto ele estava lá esperando decisões sobre o que fazer a seguir, vocês observaram uma igreja à distância. Uma igreja que estava fechada devido ao vírus. Vocês conhecem o resto da história. E aqui estão vocês. Meus queridos, isto é sincronicidade em seu melhor. Não apenas vocês conseguiram passar, mesmo que o ônibus tenha quebrado, mas vocês se encontram em um lugar sagrado, que foi construído para aquilo que vocês estão fazendo. Que coincidência! Esta é a definição absoluta de controlar sua própria realidade. Há 2 formas de pensar sobre estas coisas neste grupo do tour, ou para qualquer um que esteja ouvindo. Um poderia dizer: por que ele quebrou e estragou o dia? Por que nós precisamos fazer outras coisas diferentes do que nós planejamos? Eu tenho minha roupa de banho pronta para ser usada. Nós iríamos ter um dia de spa. E ao invés disto, estamos em uma igreja. Que horrível isso pode ser. E então os outros diriam: eu estou aqui pela experiência. E até agora não tem sido tão ruim. E nós nos encontramos quentes, aquecidos, apreciando este lugar
agradecendo àqueles que o construíram e talvez até mesmo sentindo a energia daqueles que sentaram-se nas cadeiras à sua frente e as curas que podem ter ocorrido. Aqueles que encontraram consolo nas mensagens que foram apresentadas aqui. Aqueles que se encontraram desejando estar aqui semana após semana pela paz que é ensinada nesta sala. Vale a pena sentar neste lugar, não é? E ponderar a condição humana, onde o medo pode ser eliminado com amor. Nós estudamos as várias letras da palavra Iceland, Islândia. E hoje nós chegamos à letra D. Para este grupo, vocês já sabem o que isso significa. Significa não dirija o ônibus hoje. Você poderia dizer, bem, precisa significar divindade? Com certeza, porque esta é a mensagem de Cryon. É isso que acontece nesta sala. Mas nós vamos surpreender vocês. Pois a letra significa a lição do dia. Não menos, não mais. Ela significa de uma forma que muda, talvez, se fosse definida amanhã. Então sempre há no momento, assim como esta canalização. Nós vamos fazer o D hoje, representar uma palavra. Uma palavra que, na verdade, tem muitos significados. E a palavra é diamante. Eu quero que vocês comecem a examinar todos os atributos do significado e a metáfora de diamante. Primeiro, diamantes são algumas das substâncias geológicas mais duras na existência a partir do solo. Eles foram tornados duros ao longo de milhares ou mais anos, às vezes milhões, e convertidos sob pressão nesta pedra que é o diamante. Ele é usado na indústria, pois é a substância mais dura e pode cortar até mesmo outras substâncias que pareceriam ser muito duras. Então, os primeiros atributos do diamante é força. Uma força absoluta. Uma das forças mais duras e profundas no planeta. Não é também interessante que quando vocês polem aquela força e a apresentam como uma pedra em sua beleza, ela é então uma das pedras mais belas no planeta. Lapidadores conhecem como facetear e cuidadosamente fazer brilhar ao máximo. E o que então ela se torna? Ela então é uma metáfora de beleza. Além disto, mundialmente, se torna uma metáfora do amor. Pois o diamante é o que é dado entre casais para mostrar o amor que eles têm um pelo outro e é algo tradicional. É interessante, não é? Que pode ir de algo que estava sob pressão por tantos milhões, milhares de anos, que é tão duro quanto qualquer coisa, e então se torna algo que você poderia usar como uma joia para mostrar seu amor por um outro ser humano. Todos vocês neste grupo passaram por um lugar muito especial há alguns dias, chamado a Praia dos Diamantes. Naquela praia não há nenhum diamante. Então, por que chamá-la de Praia do Diamante? A metáfora é esta. Durante o inverno, pequenos icebergs, alguns do tamanho de um ser humano, alguns um pouco maiores, quebram-se e se depositam naquela praia. Às vezes, aos milhares, eles são claros como cristal. E conforme vocês caminham entre eles, com um sol que está
brilhando sobre eles. Todos eles também brilham como diamantes. Não há nada como isto no planeta, meus queridos. Agora, aqui está uma coisa interessante sobre a qual vocês deveriam refletir. Quando vocês veem e o sol está brilhando como estava para vocês, vocês podem ver um reflexo, um cintilar. E conforme você olha sobre a praia, está em toda parte, quase como pequenas luzes angelicais em toda parte, nas facetas do gelo. Se você os fotografa e olha para suas fotos, você dirá, onde estão todos aqueles brilhos? Aqueles brilhos são quase brilhantes demais para serem fotografados. E nas fotos e vídeos não fica tão intenso, mas para o olho humano, ele fica vivo. Há certas coisas que não podem ser ainda captadas e capturadas em filme, ou qualquer coisa digital ou qualquer outra mídia que seja como aquilo. E este é um deles. Vocês poderiam dizer que vocês estavam em um lugar mágico. Agora vamos estudar por um momento o que é aquilo que significa. A praia é nomeada em homenagem à rocha, mas é apenas água. Então vamos estudar agora a metáfora da água em combinação com o diamante. A água é muito especial neste planeta. E ela tem um atributo que é muito especial. É facilmente convertida em 3 estados. Um é o líquido, outro o sólido e o outro um gás. Você poderia dizer, em honra a esta sala, que é muito parecido como 3 em 1. Alguns de vocês compreenderão isso, outros não. 3 em 1. Pode ser muitos estados. Pense nisso. Tão sólido quanto vocês são, líquidos para fluir para onde quiser ir, e vapor, bem que é quase invisível. Então por que eu estou dizendo estas coisas? Porque a palavra diamante representa tudo isto. Tudo isto. Qual é a metáfora aqui? Eu direi a vocês, do meu ponto de vista, como Cryon, olhando para vocês. Qual é esta metáfora? A sua alma brilha como diamante. Ela tem sido preparada por éons sob pressão. Tantos lugares que vocês não têm nem ideia onde esteve para trazer vocês para este lugar chamado Terra neste momento. É tão forte que ela pode cortar qualquer coisa. É construída para esse tipo de coisa, sua alma. Ela brilha como o sol. É como uma peça de joalheria no planeta, é tão bela. E no núcleo, ela representa o amor. Esta é a fonte criativa. Nesta sala, eles podem até mesmo usar as palavras feito à sua imagem, todos vocês. Deixe-me explicar o que isto significa. Vocês não foram feitos à imagem de Deus ou todos vocês estariam invisíveis. A imagem naquela escritura refere-se ao amor. Vocês foram criados à imagem de Deus, que é o amor. Todos vocês, cada alma aqui, tem aquele potencial, aquela beleza, aquele amor. Além disto, vocês podem mudar para serem compassivos. Vocês podem mudar para serem... Vocês podem estar em qualquer situação e serem fluidos. Vocês podem ajudar pessoas, não importa o que esteja acontecendo. Vocês podem ser seu consolo, vocês podem ser seus professores, vocês podem simplesmente ser aqueles que as ouvem. Vocês podem ser o seu diamante na praia. Algo que eles não podem ver com uma câmera, mas que eles podem sentir no coração. Este é o diamante. É assim que vocês parecem para o Espírito. Isso é quem vocês são. Quanto mais maduro,
Quanto mais madura se torna a raça humana, mais parecida com o diamante ela se torna. E logo, logo, vocês verão o atributo de apreço, amor, começando a ser dado uns para os outros, como vocês dão um anel. Mas ao invés, é uma emoção. Aqui está o meu diamante para você, porque eu amo a humanidade. Você pode entrar em um grupo que está cruzando seus braços com medo, perguntando o que faremos a seguir, porque isso está acontecendo. E uma pessoa pode fazer a diferença. Meu parceiro recebeu um e-mail anteriormente, neste dia, de um outro país. E o e-mail dizia isto: Lee, o que devemos fazer com o que está acontecendo hoje? É uma mentira tão grande. Agora vamos parar aí mesmo. Aqui estava um ser humano consumido com um potencial político. O que eles ouviram, aquilo no que eles acreditam, não importa. Eles estavam consumidos com aquilo que é a raiva, porque ele acredita que algo estava acontecendo além do vírus e que era horrível. E a resposta é: o que nós fazemos? Nós dizemos esta verdade para as pessoas. E meu parceiro escreveu de volta. E aqui foram minhas palavras para ele. Trabalhadores da luz não são políticos. Não são. Vocês não são. Não cabe a nós revelar aquilo que é uma mentira, ou marchar nas ruas, ou corrigir as coisas erradas. A jornada da alma, neste ponto, na sua maturidade, diz que aquilo para o que vocês estão aqui é para serem compassivos com aqueles que têm medo de qualquer mentira, ou qualquer doença, ou qualquer tema político do qual eles tenham medo, para estar lá como consolo, compaixão e ajudá-los ao longo do seu medo, como um farol numa rocha. Esta é a tarefa. É diferente daquilo que vocês podem pensar. Não é algo evangelístico. Isso não força essas coisas sobre outras pessoas para aprenderem algo que talvez eles não queiram aprender. E ao invés disto, vocês se sentam lá, como os mestres sobre os quais vocês leram, em silêncio, amorosos, em paz. E as pessoas então começam a relaxar e percebem que você é um curador de emoções, um curador do medo. E nós precisamos de vocês nesses tempos. Agora, nesses próximos meses. Este é o diamante que eu vejo. Aquele que você é. E assim é.